Imagine mergulhar num rio onde a visibilidade é praticamente zero. A água é escura como chá forte, tingida por milênios de folhas em decomposição e sedimentos arrastados das profundezas da floresta. Você não consegue ver a própria mão a um palmo do rosto. E em algum lugar nessa escuridão há coisas vivas, coisas que evoluíram durante dezenas de milhões de anos nesse exato ambiente, coisas que não precisam de luz para encontrar você. Isso não é ficção científica, isso é o Amazonas. O sistema fluvial amazônico é o maior do planeta. Mais de 1.100 rios tributários drenam uma área maior que a Europa Ocidental inteira. A cada segundo, o Amazonas despeja no Atlântico um volume de água doce, equivalente a 10 vezes o que o Nilo carrega em um dia inteiro. 10 vezes. Isso dá uma dimensão de que estamos falando de algo que ultrapassa qualquer escala que o cérebro humano consegue processar intuitivamente. Mas os números apenas arranham a superfície. O que torna esse sistema verdadeiramente extraordinário não é seu tamanho, é o que vive dentro dele. Cientistas estimam que os rios da Amazônia abrigam mais espécies de peixes do que qualquer outro sistema de água doce do mundo. O rio Mississippi tem aproximadamente 375 espécies documentadas. O sistema amazônico tem mais de 3.000, e isso são apenas as espécies já catalogadas. Especialistas acreditam que o número real pode ser o dobro ou mais. A cada expedição científica que entra nesses rios, novas espécies são descobertas. Algumas tão diferentes de qualquer coisa conhecida que exigem a criação de famílias inteiras na classificação biológica. Hoje, vamos descer, vamos ir fundo, vamos conhecer as criaturas que habitam as profundezas escuras desses rios e descobrir por que o Amazonas é, ao mesmo tempo, o ecossistema de água doce mais rico e mais perigoso do planeta Terra. Para entender os animais dos rios amazônicos, primeiro precisamos entender os próprios rios. E o primeiro dado que surpreende qualquer um é que nem todos são iguais. Os cientistas classificam os rios da bacia amazônica em 3 tipos, baseados na cor da água e na composição química. Cada tipo cria um ambiente completamente distinto, com suas próprias pressões evolutivas e suas próprias criaturas. Os rios de água branca, como o Amazonas principal e os Solimões, têm coloração bege amarelada pela quantidade enorme de sedimentos arrastados dos Andes. São ricos em nutrientes, mas a visibilidade raramente passa de 30 centímetros. Os rios de água preta, como o Rio Negro, que deságua próximo a Manaus, são tingidos por taninos e ácidos úmicos liberados pela decomposição vegetal. A água fica tão ácida que elimina mosquitos. As larvas simplesmente não sobrevivem nesse pH. Cidades às margens do Rio Negro têm muito menos mosquitos que o restante da Amazônia. Os rios de água clara, como o Tapajós e o Xingu, correm sobre rochas antigas do escudo cristalino. A água é transparente, azul esverdeada, com visibilidade de vários metros. Quando o sol penetra nesses rios, cria um espetáculo que poucos lugares no mundo rivalizam. E é aqui que vivem algumas das espécies mais visualmente deslumbrantes de toda a bacia. Peixes com colorações que parecem impossíveis para animais que vivem em água doce. Cada um desses ambientes moldou, ao longo de dezenas de milhões de anos, adaptações que vão do extraordinário ao simplesmente impossível de acreditar sem ver. E cada ambiente exigiu soluções diferentes para os mesmos problemas fundamentais. Como encontrar comida, como escapar de predadores, como se reproduzir, como se comunicar quando a luz não existe. As respostas que a evolução encontrou para essas perguntas são o motivo pelo qual estamos aqui hoje. Vamos começar pelo animal que mais pessoas associam ao Amazonas. A criatura que virou símbolo de perigo, que aparece em filmes de terror e pesadelos de turistas. A piranha. E aqui está o problema.
A realidade é muito mais interessante que o mito. Existem mais de 60 espécies de piranhas nos rios da América do Sul. A grande maioria não representa perigo real para humanos. Algumas são essencialmente herbívoras, comendo sementes e frutos que caem na água. O comportamento de bando frenético, que virou clichê de cinema, raramente acontece em condições naturais. Nativos amazônicos nadam nos mesmos rios habitados por piranhas há milênios. Mas isso não significa que sejam animais inofensivos. A piranha vermelha, Pygocentrus natereri, tem uma mordida proporcionalmente mais forte que qualquer predador conhecido em relação ao tamanho do corpo. Os dentes triangulares cortam carne com eficiência mecânica impressionante. A pressão pode chegar a 30 vezes o próprio peso corporal. A mandíbula humana exerce aproximadamente 3 vezes nosso peso. O comportamento realmente agressivo acontece durante a estação seca, quando os rios baixam e os peixes ficam concentrados em poças cada vez menores. Qualquer sangue na água pode desencadear o que os cientistas chamam de alimentação frenética, um estado em que o olfato suprime qualquer outro instinto. E há algo que a maioria das pessoas não sabe: piranhas são essenciais para o ecossistema. Funcionam como limpadores, consumindo animais doentes, mortos e carcaças que de outra forma acumulariam bactérias e comprometeriam a qualidade da água. Em rios onde piranhas foram removidas por caça excessiva, a qualidade da água degradou visivelmente em questão de anos. Sem piranhas, os rios amazônicos seriam lugares muito diferentes e muito piores. Elas não são o vilão da história. São um dos pilares que a sustentam. Um boto, um golfinho, no meio da selva. Um golfinho com mais de 2 metros e pesando até 200 quilos nadando pelos rios da Amazônia, por entre árvores alagadas, navegando em água turva sem se perder jamais. O boto cor-de-rosa, Inia geoffrensis, é o maior golfinho de água doce do planeta. Os cetáceos são animais que voltaram ao mar. Seus ancestrais eram mamíferos terrestres que há 50 milhões de anos começaram a retornar à água. O boto é um ramo dessa linhagem que subiu pelos rios, adaptando-se à água doce, até que as mudanças geológicas cortaram o caminho de volta e o isolaram para sempre no Amazonas. O resultado é um animal feito sob medida para um ambiente que nunca deveria ter abrigado golfinhos. O boto tem o pescoço flexível. Golfinhos oceânicos têm as vértebras cervicais fundidas, tornando-os rígidos para nadar em mar aberto. O boto pode girar a cabeça 90 graus, essencial para navegar entre as raízes submersas durante as cheias, quando a floresta fica alagada por metros de profundidade. Suas nadadeiras em formato de remo permitem que ele manobre como um helicóptero, parando, recuando, virando em espaços apertados. Nas comunidades ribeirinhas, o boto é cercado por um dos mais ricos folclores da região. Diz a lenda que à noite ele se transforma em um homem bonito, vestido de branco, com um chapéu que esconde o orifício respiratório que sai dos rios para seduzir mulheres nas festas das aldeias. A lenda serve para proteger o animal. Matar um boto era considerado trazer má sorte e esse tabu se manteve por gerações. Hoje, as ameaças são mais concretas. O garimpo ilegal contamina a água com mercúrio. A caça deliberada para usar a carne como isca pressiona uma população cujas estimativas são difíceis de fazer em rios com visibilidade quase nula. E há um problema novo: a morte intencional de botos por pescadores que os veem como competidores. Uma tensão antiga entre humanos e um animal que caça os mesmos peixes que eles. A lenda que protegia o boto por séculos não é mais suficiente para contê-la. A água escura do Rio Negro esconde algo que a ciência levou décadas para entender completamente. Nessa escuridão, criaturas precisam se comunicar, encontrar comida, encontrar parceiros, defender território. Como?
A evolução encontrou uma solução que os engenheiros humanos só descobriram muito mais tarde: eletricidade. Dezenas de espécies nativas dos rios amazônicos desenvolveram, independentemente, a capacidade de gerar campos elétricos ao redor do corpo. Usam esses campos como um sonar ativo, emitem pulsos e detectam como são distorcidos pelos objetos ao redor. Uma pedra distorce diferente de um peixe. Em água com visibilidade zero, esses animais enxergam o mundo através da eletricidade. O mais extremo desses peixes é o poraquê, electroforos elétricos. Pode gerar descargas de até 860 volts. A tomada doméstica brasileira opera a 127 ou 220 volts. A descarga de um poraquê adulto imobiliza um cavalo. Há registros históricos de humanos morrendo afogados depois de serem incapacitados em águas rasas. Cerca de 80% do comprimento do animal, que chega a 2,5 metros, é composto por órgãos elétricos, colunas de células chamadas eletrócitos, que funcionam como pilhas em série. Quando milhares deles disparam simultaneamente, o resultado é devastador. Pesquisas recentes revelaram algo ainda mais surpreendente. O poraquê pode emitir pulsos em alta frequência que fazem os músculos da presa se contraírem involuntariamente, revelando a posição de um peixe escondido nas raízes. É um sensor que não apenas detecta, mas provoca uma resposta que confirma a localização do alvo. Os cientistas chamam isso de descarga de alta frequência em duplo sentido. O poraquê, literalmente, controla os movimentos da presa antes de atacá-la. É sofisticação que rivaliza com qualquer tecnologia de detecção que os humanos desenvolveram e que surgiu por evolução sem engenheiro algum. A natureza continua a surpreender quando paramos para olhar de verdade. A sucuri verde, Eunectes murinus, é a cobra mais pesada do mundo. Fêmeas adultas grandes pesam mais de 200 quilos e medem mais de 8 metros. A anaconda é primordialmente aquática. Passa a maior parte da vida na água, usando a flutuação para apoiar seu peso. Em terra, move-se lentamente. Na água, é ágil de forma que contraria a intuição. Flutua com apenas os olhos e as narinas acima da superfície, invisível entre a vegetação à beira dos rios. É ali que caça. Não tem veneno. Mata por constrição, envolvendo a presa e apertando a cada expiração até que a circulação pare. A morte ocorre por parada cardíaca, não asfixia. É um animal extremamente paciente. Pode ficar imóvel por horas esperando que a presa venha até ela. E tem uma habilidade que poucos sabem: detecta calor. Fossetas termorreceptoras ao longo dos lábios superiores permitem que a anaconda enxergue o calor corporal de animais de sangue quente na escuridão completa. Mesmo debaixo d'água durante a noite, com visibilidade zero, ela sabe exatamente onde está sua presa. Não há esconderijo que funcione contra um sentido que detecta a temperatura do seu próprio corpo. A relação da anaconda com o ecossistema aquático é fundamental. São predadoras de topo que controlam populações de capivaras e outros herbívoros. Sem esse controle, a vegetação marginal dos rios seria degradada. E, ao mesmo tempo, anacondas jovens são presas de jacarés e garças. É uma rede, e ela só funciona quando todos os fios estão no lugar. Durante as cheias anuais, o nível dos rios sobe entre 10 e 15 metros. A água avança para dentro da floresta por quilômetros. O que era terra firme vira oceano florestal. Esse ambiente tem um nome: várzea e igapó. E é aqui que acontecem algumas das histórias evolutivas mais extraordinárias da bacia. Os peixes amazônicos coevoluíram com as árvores. Durante os meses de cheia, os peixes entram na mata, nadam entre os troncos e comem frutos que caem das árvores. E aqui está a parte que muda a forma como pensamos sobre esse ecossistema. As árvores dependem desses peixes. Certas árvores amazônicas produzem frutos que só germinam depois de terem passado pelo sistema digestivo de um peixe.
O processo amolece a casca dura da semente e deposita em outro local com fertilizante natural. Sem os peixes, essas árvores não se reproduzem. É uma simbiose tão entrelaçada que a extinção de certas espécies poderia mudar a composição das florestas ripárias em décadas. O tambaqui Colossoma macropomum é o melhor exemplo. Pode pesar mais de 30 quilos e tem dentes molariformes que se parecem assustadoramente com dentes humanos, para triturar sementes duras que outros peixes não conseguem quebrar. Registros de conteúdo estomacal mostram mais de 40 espécies diferentes de frutos. É um dispersor de sementes tão eficiente quanto qualquer macaco ou pássaro da floresta. Os ribeirinhos conhecem o tambaqui não apenas como alimento, mas como indicador de saúde da floresta. Onde há tambaquis gordos, há floresta produtiva. Onde os tambaquis estão escassos, a floresta está em problema. Essa sabedoria tradicional, acumulada por gerações de observação direta, chegou às mesmas conclusões que os ecólogos modernos levaram décadas de pesquisa para documentar. Quando a ciência e o conhecimento ancestral apontam para o mesmo lugar, é sensato prestar atenção. O jacaré-açu Melanosuchus niger é o maior crocodiliano das Américas, 6 metros de comprimento, mais de 400 quilos. Foi tão intensamente caçado no século XX que chegou perto da extinção. Nas décadas de 1940 e 1950, milhões eram abatidos por ano só no Amazonas. A recuperação após a proibição da caça é uma das histórias de conservação mais bem-sucedidas do Brasil. O jacaré-açu hoje é relativamente comum nos rios menos perturbados, e sua presença é indicador positivo da saúde do ecossistema. Adulto não tem predadores naturais. Nenhum. É o ápice absoluto de sua cadeia alimentar, mas o que o torna fascinante não é a força bruta, é a inteligência. Estudos documentaram comportamentos que antes eram associados apenas a mamíferos e aves. Jacarés usam ferramentas. Foram fotografados segurando galhos na boca durante a estação de ninhos das aves, atraindo pássaros que buscam material para construir. Isso é planejamento. É a antecipação de um evento futuro e o uso de um objeto para criar vantagem. As fêmeas ajudam os filhotes a sair do ovo, os carregam na boca até a água e os protegem por meses. O cuidado parental em crocodilianos é muito mais desenvolvido do que em qualquer outro réptil. Isso não é instinto mecânico. É comportamento aprendido, transmitido entre gerações, e levanta uma questão que os biólogos evolucionistas ainda debatem. O que mais o jacaré é capaz de fazer que ainda não nos demos ao trabalho de observar direito? As praias de areia branca que se formam nas curvas dos rios durante a seca abrigam um espetáculo que acontece toda noite por semanas. As tartarugas da Amazônia, Podocnemis spansa, chegam em massa para desovar. São as maiores tartarugas de água doce do hemisfério ocidental. Fêmeas adultas pesam até 90 quilos. E toda estação seca, centenas delas cobrem as praias para enterrar os ovos na areia aquecida. Não há sinal visível que explique por que centenas chegam na mesma praia na mesma noite. Pesquisadores acreditam que a combinação de temperatura da água, fase da lua e possivelmente campos magnéticos cria um conjunto de condições que todas reconhecem simultaneamente. Mas há algo que os cientistas só documentaram nos últimos anos. As tartarugas se comunicam com seus filhotes antes de nascerem. Pesquisadores colocaram microfones na areia e descobriram que as mães permanecem nas proximidades, emitindo vocalizações de baixa frequência. Os embriões, ainda no ovo, respondem com seus próprios sons. As vocalizações coordenam a eclosão. Filhotes que nascem ao mesmo tempo têm mais chances de sobreviver, porque a chegada em massa à beira d'água satura brevemente a capacidade dos predadores.
répteis que se comunicam com seus filhotes antes do nascimento. Isso não é diferente de uma mãe cantando para um bebê ainda no ventre. E foi necessário tecnologia moderna, microfones de alta sensibilidade, hidrofones, análise computacional de frequências para descobrir algo que acontece em todas as praias amazônicas toda a estação seca, silenciosamente, há 200 milhões de anos. Quantas outras conversas estão acontecendo ao nosso redor que simplesmente ainda não temos os instrumentos para ouvir? A piraíba Brachyplatystoma filamentosum faz a maior migração de água doce documentada no mundo. Nasce próximo ao estuário do Amazonas. Quando adulta, sobe o rio por mais de 4.000 quilômetros, chegando às encostas orientais dos Andes, no Peru ou Bolívia, para se reproduzir. Depois volta. Uma vida inteira navegando um dos maiores rios do planeta, sem bússola, sem mapa, sem GPS. Apenas os sentidos que a evolução gravou no sistema nervoso dessa criatura. Pode pesar mais de 150 quilos, e há relatos históricos de piraíbas encontradas com restos humanos no estômago, o que provavelmente reflete que em rios turbulentos e profundos, um peixe de 150 quilos com boca ampla não faz distinção refinada entre o que está vivo e o que está morto. A piraíba não é apenas o maior bagre do sistema, é um dos maiores peixes de água doce do planeta e sua migração inteira acontece dentro de um único rio. Não cruza oceanos, não usa correntes marinhas, usa o próprio Amazonas como estrada, de ponta a ponta, 2 vezes na vida adulta. Esse nível de dependência de um habitat específico significa que qualquer barragem ou alteração grave no curso do rio pode, silenciosamente, encerrar a história de uma espécie que existia antes de qualquer civilização humana. O pirarucu, Arapaima gigas, é o maior peixe de escamas de água doce do planeta. 3 metros de comprimento, mais de 200 quilos. É um relicto, uma linhagem que divergiu de seus parentes há dezenas de milhões de anos e sobreviveu praticamente inalterada enquanto o mundo ao redor se transformava. Uma das adaptações mais extraordinárias. Ele é obrigado a respirar ar. Não tem guelras eficientes o suficiente para obter oxigênio dissolvido na água. Sobe à superfície a cada 5 a 20 minutos para respirar. Esse comportamento o expôs à caça por séculos. Quando o pirarucu sobe, é visível. A pressão foi tão intensa que em muitos rios ele simplesmente desapareceu. A recuperação do pirarucu é hoje um dos projetos de conservação mais bem-sucedidos da Amazônia. Na reserva Mamirauá, no Amazonas, os próprios ribeirinhos aprenderam a manejá-lo. Contam os peixes durante as cheias, estabelecem cotas de pesca baseadas nos estoques disponíveis, guardam as áreas de reprodução e dividem o resultado entre as famílias. O resultado, nas áreas manejadas, a população cresceu centenas de vezes. Comunidades que antes viviam em extrema pobreza têm renda regular e sustentável. E o peixe voltou a habitar rios onde havia sumido há décadas. O modelo de Mamirauá foi replicado em dezenas de outras reservas ao longo do Amazonas e de seus afluentes. Tornou-se referência internacional de como a conservação e o desenvolvimento humano não precisam ser inimigos, podem ser, quando bem desenhados, a mesma coisa. É uma das raras histórias onde a narrativa não é de perda, mas de recuperação. O sistema fluvial amazônico está sob pressão, de formas que a ciência documenta com crescente urgência. O que está em jogo não é apenas a raridade das criaturas que encontramos hoje. É a estabilidade climática de um continente. A Amazônia funciona como uma bomba d'água. A floresta transpira quantidades imensas de água para a atmosfera, e essa umidade vira chuva que alimenta a agricultura de toda a América do Sul. Os rios voadores, correntes de umidade que fluem para o sul e o sudeste, são responsáveis por boa parte da chuva
que cai no Planalto Central, em São Paulo, no Paraná. Sem a floresta, esses rios voadores enfraquecem. E sem eles, as colheitas do coração agrícola do Brasil ficam em risco. A saúde dos rios amazônicos não é uma questão de conservação da biodiversidade. É uma questão de segurança alimentar para centenas de milhões de pessoas. O garimpo ilegal usa mercúrio para amalgamar o ouro, e esse mercúrio entra nos rios, sobe a cadeia alimentar e se concentra nos predadores de topo, incluindo os botos. Estudos encontraram níveis de mercúrio em botos de certas áreas que são múltiplas vezes o limite considerado seguro. Os ribeirinhos que comem peixe desses rios são contaminados na mesma proporção. O desmatamento nas cabeceiras aumenta o assoreamento. Os rios ficam mais rasos, mais quentes, com menos oxigênio. Em 2005, 2010, 2015 e 2021, secas históricas mataram peixes em massa e deixaram pirarucos e botos presos em poças cada vez menores. Cada uma das criaturas que conhecemos hoje existe dentro de uma rede de relações tão intrincada que puxar um fio pode desmanchar o tecido inteiro. Mas há motivo para um cuidado que não se confunde com desespero. A Amazônia tem algo que poucos lugares no planeta ainda possuem: tamanho. É grande o suficiente para se recuperar, se as pressões diminuírem. E há evidências de que quando diminuem, a recuperação acontece, às vezes surpreendentemente rápida. As populações de jacaré recuperaram-se em décadas depois da proteção legal. O pirarucu voltou onde o manejo comunitário foi implementado. O boto ainda nada em números significativos em rios protegidos. A biodiversidade que levou dezenas de milhões de anos para se construir ainda está aqui, ainda navegando essas águas escuras. A pergunta não é se a Amazônia pode sobreviver, é se nos daremos ao trabalho de permitir que sobreviva. Cada vez que alguém entende o que está nessas águas, o golfinho que nada entre as árvores, o peixe que manda 860 volts, a tartaruga que canta para seus filhotes antes de nascerem, o peixe gigante que deu origem a um modelo de conservação comunitária, essa compreensão se torna uma razão a mais para que a resposta seja sim. Hoje, descemos até o fundo do maior sistema de rios do planeta. Encontramos criaturas que desafiam a imaginação e confirmam o que a ciência demonstra há décadas. A vida é mais inventiva, mais diversa e mais surpreendente do que qualquer ficção humana consegue alcançar. O boto que não tem bússola, mas encontra seu caminho por 1000 quilômetros de floresta. O poraquê que enxerga com eletricidade numa escuridão absoluta. A tartaruga que se comunica com seus filhotes antes do nascimento e que faz isso há 200 milhões de anos, em silêncio, nas mesmas praias onde hoje os pesquisadores finalmente conseguem ouvi-la. O pirarucu que voltou dos mortos porque comunidades ribeirinhas decidiram cuidar dele. A anaconda que caça com calor. O tambaqui que planta a floresta enquanto se alimenta dela. O jacaré que usa ferramentas e carrega filhotes na boca com uma delicadeza que nenhum filme jamais mostrou. Nenhum roteiro humano inventa criaturas assim. Elas simplesmente existem neste exato momento, nas profundezas escuras dos rios mais antigos e mais ricos do planeta. Se esse documentário te levou a algum lugar novo, se acendeu uma curiosidade que você não sabia que tinha, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente qual foi a criatura que mais te surpreendeu hoje. O boto cor-de-rosa que virou lenda, o poraquê com 860 volts, a tartaruga que canta para os filhos, ou qualquer outra. A gente lê todos os comentários e eles ajudam a decidir os próximos temas que vamos explorar juntos. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum dos documentários que estão chegando. Cada um vai te levar para um canto diferente deste planeta extraordinário que compartilhamos.
E se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que você sabe que ia amar. Um amigo curioso, um parente apaixonado por natureza, uma criança que precisa saber que o mundo real é mais incrível do que qualquer fantasia. O Amazonas continua aqui, enorme, escuro, cheio de coisas que ainda não conhecemos, e nós continuamos indo atrás delas para te trazer. Até o próximo documentário.